Estamos em Piracicaba, na Estação Ecológica Ibicatu, que tem como símbolo o jequitibá rosa, um patrimônio da Mata Atlântica. Árvore considerada a mais antiga do Brasil e que pode chegar até a altura de um prédio de 15 andares. Se o jequitibá é o rei da floresta, a Estação Ecológica Ibicatu pode ser seu palácio. Essa unidade de conservação foi criada justamente para preservar esse patrimônio natural e outras 300 espécies de plantas aqui encontradas. Proteção, preservação e educação ambiental no Ecocidadão de hoje. A Estação Ecológica Ibicatu, ela é uma unidade de conservação de proteção integral, né? A área foi desapropriada no ano de 1958 e a Estação Ecológica foi criada no ano de 1987. Então ela está completando aí esse ano cerca de 38 anos. Ela tem uma área total de 76 hectares, então é uma área pequena, né? Comparada a outras unidades de conservação. Mas ela tem uma importância muito grande aqui no município de Piracicaba. A Estação Ecológica de Ibicatu, né, é uma joia de Piracicaba, né, em relação à vegetação aqui, né. Ela é um remanescente de Mata Atlântica, é a Mata Atlântica caipira, né, que é a floresta estacional semidecidual. E o nome semidecidual, né, está relacionado à queda das folhas nesse período. As árvores, a vegetação toda acaba, né, para segurar a energia, perdendo essas folhas, né, e ela fica com o aspecto de uma mata seca, né. Quando a gente chega em setembro, outubro, é outra paisagem que a gente está vendo aqui, né, que é o final da estiagem, né, ela passou todo esse processo e, né, por conta desse ambiente assim, o jequitibá rosa e mais outras árvores aí seculares, né, eles têm uma significância muito grande aqui para a região, porque é o último agrupamento desses grandes indivíduos aqui na região. Os principais objetivos de uma estação ecológica são a preservação do ambiente, a conservação do ambiente, a proteção ambiental e a realização de pesquisas científicas e também da educação ambiental. Trabalhamos também com o entorno, com os vizinhos da unidade, levando a conscientização ambiental. O jatobá, a peroba rosa, o jequitibá rosa, né? O ipê felpudo, que também está em extinção, né? São plantas assim chaves e que ao longo dos séculos aí, né, com a derrubada de florestas, elas foram, né, ficando restrita a alguns lugares assim de hotspot, que é o de biodiversidade, que é o caso aqui da Estação Ecológica. Nós temos aí árvores com diâmetros, né, na altura do peito de cerca de 3 metros, né, então são árvores realmente grandes. Eles são árvores que se destacam na mata porque são árvores emergentes, elas sobem acima do nível das outras árvores, né, então são as árvores emergentes. Então o ecossistema assim, dentro da floresta, a gente tem dosséis diferentes, né, que são as alturas das copas das árvores, né, que formam microclimas aqui dentro em função desses dosséis, né. Tem o dossel alto, tem o dossel mediano e tem essa parte mais arbustiva, assim, com plantas mais pioneiras, iniciais também. Elas servem de alimento para a fauna, então nós aqui várias vezes já vimos, por exemplo, o macaco prego se alimentando das sementes do jequitibá rosa, né? Então é uma árvore que tem toda essa importância, tanto cultural como também ecológica. E aqui na unidade nós temos cerca de 50 indivíduos de grande porte, né, que já foram estudados, inclusive tem vários estudos sobre a genética deles, né, com vários artigos científicos já publicados sobre isso. Então é a árvore símbolo do estado de São Paulo e também aqui na nossa unidade ele é o símbolo da Estação Ecológica Ibicatu. Antigamente, nessa época em que
a estação ecológica foi criada, né, toda essa região aqui do entorno, ela era composta basicamente por fazendas, grandes propriedades, né? Essa área aqui pertencia à fazenda Santo Antônio do Ibicatu, que era da família Moraes Barros, que é a família do primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes. Teve também o irmão dele, que era o Moraes Barros, que foi senador da República. Então é uma área com uma importância histórica, né? Também foi uma das primeiras fazendas do estado de São Paulo a receber os imigrantes japoneses para trabalhar na lavoura. De lá para cá, o que tem ocorrido é a fragmentação, né, de muitas propriedades, muitas fazendas, né, então se transformando em pequenos sítios, né? A gente já percebe que, não exatamente vizinho da unidade, mas já num perímetro de 3 a 4 quilômetros, já começa a aparecer uma expansão imobiliária, muitas vezes de forma em desacordo com a legislação, né? Pequenos núcleos quase que urbanos surgindo na zona rural do município, né? Isso é uma ameaça à estação ecológica Ibicatu, porque essa expansão urbana desordenada traz aí o aumento da produção de lixo, de resíduos sólidos, né? Traz aí uma pressão maior sobre os fragmentos florestais. Então é uma coisa que tem que ser aí bem coordenada pelo município, né? Essa questão da expansão urbana na zona rural. As atividades humanas, né, elas provocam os vetores de pressão, né? A estrada, as obras lineares, que nem os linhões, né? A proximidade com propriedades rurais, cachorros domésticos também exercem uma grande pressão dentro das áreas de conservação, né? Outros fatores aí de caça, de extração, no caso em alguns lugares que tem o Palmeira Jussara, né, que é o palmito, tem muita extração deles, né, para extração vegetal. As estradas que cruzam, né, a gente vê atropelamento da fauna, né, que às vezes em alguns trechos são sumidouros de biodiversidade. A presença de espécies exóticas também trazida pelo homem, né, são pressões antrópicas aí no entorno. Então a gente, assim, dentro desse panorama, é tudo contra a conservação, né? Porque tem o fogo, tem o cachorro doméstico, tem os atropelamentos, né? Tem a questão dos agrotóxicos, né? Que às vezes eles aplicam fora da estação, mas a deriva traz para dentro essa contaminação. As atividades econômicas, elas não são necessariamente inimigas da conservação, né? Eu particularmente creio que a economia pode ser desenvolvida com a conservação ambiental, mas isso depende muito da boa vontade das pessoas, né? Do cumprimento da legislação ambiental, do cumprimento das normas, né? Da adoção de boas práticas, principalmente na agricultura, como utilizar defensivos agrícolas. Tudo isso já está bem estabelecido, né? Já se conhece, já se sabe como fazer, sem causar grandes impactos ao ambiente. Mas é necessário que as pessoas adotem essas boas práticas que já são conhecidas, né? Eu acho que incentivar as pessoas com agricultura orgânica, SAF, né, fazer essa transição agroecológica, né, assim, na redução dos agrotóxicos, que a gente precisa disso, né, porque hoje a gente parece que está num ambiente, né, mais puro, tal, mas a gente está circundado aí de culturas que usam bastante herbicida, fungicida, inseticida. Um dos nossos objetivos, principalmente aí com a interação socioambiental, é falar sobre essas boas práticas, principalmente as agrícolas, né, e tentar conscientizar as pessoas sobre a importância de adotar essas práticas para a conservação do pouco que resta do ambiente natural, né? A maior parte das áreas já foi alterada, nós já temos muitas áreas para produção agrícola, então vamos agora tentar harmonizar essa produção com o pouco que sobrou da vegetação nativa, para que todos saiam ganhando, né? Tanto a natureza como também a economia. O que falta bastante é uma conscientização, né, da população e um carinho maior pela natureza, porque o que sobrou para a gente aqui, os paulistas, é pouco ainda, né? Perto de outros estados, basicamente a gente, no processo que gerou esse nosso estado, né, de agricultura, café, cana e outras coisas que estão entrando, como eucalipto, isso daí, né, coloca uma pressão muito grande dentro dos nossos remanescentes. Essa aqui é uma peroba rosa,
tem cerca de 25 a 30 metros de altura. É uma madeira muito valorizada na construção civil. Ela deve ter a idade dela é difícil de saber, né? Mas dá para estimar aí pelo menos uns 80, 100 anos de idade. Esse aqui é um jequitibá rosa, é uma das maiores árvores da Estação Ecológica Ibicatu, e essa espécie é o símbolo da unidade. Esse indivíduo aqui tem um diâmetro na altura do peito de cerca de 2 metros e uma altura total de cerca de 30 metros. Os jequitibás rosa aqui da unidade da Estação Ecológica Ibicatu em Piracicaba são as mais antigas e maiores árvores do município. Essa aqui é a palmeira jussara, Euterpe edulis. Nós temos uma importante população dessa palmeira aqui na Estação Ecológica Ibicatu. Ela é parente do açaí. No entanto, o açaí ocorre na Amazônia e a palmeira jussara ocorre na Mata Atlântica. Foi feito um estudo genético das palmeiras jussaras da Mata Atlântica, incluindo amostras aqui da Estação Ecológica Ibicatu. E foi o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo que fez. E esse estudo mostrou que a palmeira jussara aqui da Estação Ecológica Ibicatu possui uma genética que é uma mistura da palmeira jussara do sul do Brasil e do nordeste do Brasil. Esse aqui é um cafeeiro, é um pé de café. Ele não é uma espécie nativa aqui da mata, mas ele é uma espécie que se adaptou aqui ao interior da mata, né? E ele é remanescente das antigas culturas de café que ocorriam aqui na região. No final do século XIX, início do século XX, né? As fazendas do entorno produziam café. E algumas sementes acabaram sendo trazidas para o interior da mata por algumas aves e animais, né? Principalmente o jacupemba, por exemplo. Então essas plantas ainda ocorrem aqui no interior da mata hoje, são um relíquio da produção agrícola aqui do estado de São Paulo, né? Que hoje nós não produzimos mais café na região. Falar sobre produção orgânica, sobre agrofloresta, sobre conservação do solo. Tudo isso é importante, é um papel importante da Estação Ecológica Ibicatu na sua relação com o entorno. Então a conservação da Estação Ecológica Ibicatu depende muito da atuação desse entorno, gerando menos impactos, preservando esses fragmentos florestais que se conectam à Estação Ecológica Ibicatu, criando os corredores ecológicos, né? Muitos animais, eles não conseguem, né, permear por uma cultura de cana, permear por um carreador, por uma soja, eles ficam restritos aqui. E isso traz um grande problema, que é a consanguinidade, né? Então as populações geneticamente acabam se enfraquecendo, né? Por isso a importância dos corredores ecológicos, né, para ligar essas áreas de conservação a outros fragmentos. Então, nossa atuação com o entorno é sempre de levar a importância da preservação ambiental, falar sobre práticas que são sustentáveis para o meio ambiente, né? Tentar trazer a comunidade como amigos da Estação Ecológica Ibicatu, ajudando na preservação, ajudando na fiscalização, porque eles são os nossos olhos quando nós não estamos aqui, né? Eles podem nos informar sobre incêndios que estão ocorrendo na região. O principal, né, fator de pressão aqui é o fogo. Então, todas as ações de prevenção, né, principalmente prevenção, porque depois que pega fogo é muito difícil o combate, mobiliza muitas pessoas, né, muitos recursos. Então, investir nessa prevenção é a chave do sucesso aí da conservação, né? Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais, como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo. Uma ação de todos, para o bem de todos.
As mudanças climáticas, nós já começamos a ver, né, alguns efeitos aqui dessas mudanças do clima, né? Nós, conversando com os vizinhos aqui do entorno, todos eles têm falado sobre a redução da quantidade de chuvas, né, ao longo dos anos. Isso já está sendo bem notado. A gente está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. Isso, né, aumenta, né, o efeito estufa, que deixa as temperaturas maiores, né, e todas as consequências assim se refletem no regime hídrico bastante, né. A água no planeta é o mesmo, né, só que ela cai em intensidade em locais diferentes, né. Então os efeitos disso refletem, né, na seca e na possibilidade de aumento de risco de incêndio, né. Então, uma das principais metas é efetivar a proteção da unidade, principalmente com relação a incêndios florestais. Nós trabalhamos fortemente aqui com o entorno da unidade, com os vizinhos principalmente, porque o fogo normalmente começa fora da unidade. Então isso faz parte do manejo, trabalhar com a prevenção, trabalhar com a construção de aceros. Outra parte do manejo tem a ver com a proteção da unidade, então construção de cercas, sinalização, a própria vistoria ambiental, tudo isso faz parte do manejo. O plano de manejo ele é essencial para qualquer unidade de conservação e é obrigatório por lei. Então esse talvez tenha sido o principal avanço, né? Ter o plano de manejo e agora ter as ações a serem executadas. Por exemplo, recentemente, junto com o Conselho Gestor e a participação de várias pessoas da comunidade de Piracicaba, nós conseguimos escrever o programa de educação ambiental da Estação Ecológica Ibicatu. Então, nosso objetivo é, mais para frente, começar a ter uso público da unidade para a educação ambiental. Então, um uso público mais frequente da unidade para a educação ambiental. Para isso, a gente precisa implantar trilhas interpretativas, precisamos implantar uma área de uso público onde as pessoas possam chegar e ser recebidas, né? Então tem toda essa questão da infraestrutura que agora precisa ser implementada para que o programa de educação ambiental comece a funcionar e a gente consiga trazer as pessoas para conhecer a unidade. Então, acertar a educação ambiental, aumentar a conscientização ambiental é tão importante quanto fazer uma restauração, quanto fazer um painel solar. Então, porque as pessoas precisam da conscientização e aquele jargão, né? É conhecer para preservar, né? Então, a pessoa conhecendo o que ela está preservando vai ajudar muito no futuro, nas futuras gerações. O que nós costumamos fazer é levar o conhecimento da estação ecológica para as universidades, levar as necessidades de pesquisa, apresentar a estação ecológica para as universidades e dessa forma tentar incentivá-los a realizar as pesquisas aqui, mostrar que aqui é um local próximo aos grandes centros de pesquisa, né? Piracicaba é um deles, né? E que aqui a gente tem diversas possibilidades do desenvolvimento dessas pesquisas científicas. Aí, caso eles tenham interesse em realizar essas pesquisas, eles elaboram um projeto de pesquisa, submetem esse projeto ao IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo. Esse projeto também é avaliado pela Fundação Florestal, pela gestão da unidade, e caso esteja de acordo, né, com os objetivos da unidade, com as necessidades da unidade, esse projeto então é aprovado e os pesquisadores vêm até aqui realizar as pesquisas, normalmente com acompanhamento nosso. Nós os acompanhamos em campo. Eu acho que agora, ultimamente, né, com esse monitoramento da fauna, novas espécies, né, que nem o Calitrix aurita foi uma das surpresas, né, que não se achou aqui. Eu acho que existem mais possibilidades de encontrar outras espécies, né, porque tanto na parte botânica quanto na parte de fauna existe ainda um resquício que a gente não conhece e com certeza está aqui, né? Como sempre vai estar descobrindo espécies novas da avifauna, da flora, né? E da mastofauna também.
Nós temos armadilhas fotográficas, né, para monitoramento de fauna, que de vez ou outra pode até, né, pegar algum invasor que entrou na unidade, né, mas não é esse o objetivo. O objetivo é mais um monitoramento de fauna mesmo. Elas fazem uma filmagem quando algum animal passa por perto, e por meio desse monitoramento nós conseguimos entender quais são os principais animais que ocorrem aqui atualmente, né? Os médios e grandes animais, né? Então nós temos aí a onça parda, a jaguatirica, a irara, temos o tamanduá-bandeira, 2 espécies de tatus, temos o porco do mato cateto, que é nativo aqui da região, temos também o javali, né? Que é uma espécie invasora que também foi várias vezes registradas aqui nesse monitoramento. Temos aí diversas aves que andam pela mata, como por exemplo a siriema, a jacupemba. Temos o mão pelada, que é uma espécie de carnívoro que também ocorre aqui próximo às regiões onde tem cursos d'água. E tudo isso está muito bem associado. As plantas, o que eles comem, como eles disseminam, né? Quem são os jardineiros da floresta, né? Que comem uma semente e acaba espalhando ela. Então essa interação com a avifauna, com a mastofauna, ela é muito importante, né? Ela que determina o vigor de uma floresta, né? A gente sempre fala que uma floresta sem animais é uma floresta oca, é uma floresta morta, que não é o caso aqui da estação ecológica. Então, esse monitoramento permitiu conhecer aí cerca de 24 espécies de mamíferos, né, que estão aqui no meio da mata e compõem a fauna da Estação Ecológica Ibicatu. Além disso, existem espécies de primatas aqui, né? Tem o sagui da Serra Escura, que é o Calitrix aurita, que está muito ameaçado de extinção. Também tem o macaco prego, né, que é uma espécie mais generalista, mas a onça parda, a jaguatirica, são espécies em extinção e que aqui eles encontram abrigo, refúgio, né, para nidificar, para se alimentar e para transitar também, né? Então essa é uma grande associação, né? A flora e a fauna, um não vive sem a outra. Eu costumo falar a floresta é vida, né? Porque aqui dentro, né, a gente regula o fluxo hídrico, a gente tem biodiversidade. Dentro aqui a gente está cercado de, né, fitomedicina, né? Boa parte dos medicamentos vem aqui da floresta. Então é muito importante a gente conservar isso e cada cidadão fazer o que pode, né? Eu acho que dentro dos meios urbanos, assim, a gente tem um foco bastante na reciclagem, né? Na reciclagem dos resíduos, né? No tratamento, né? do esgoto, do esgoto doméstico. Isso daí é importante também, né? Porque o sistema floresta e água é muito linkado, né? Dentro das nossas, né, ter mais conhecimento, buscar mais conhecimento, né? Mas ações assim, plantar árvore, mecanismo mais eficiente hoje para combater as mudanças climáticas são esses seres, né, divinos aí, que são as árvores que absorvem o carbono, né? Não existe hoje tecnologia tão boa, né, que utiliza a energia solar, né, utiliza a mineral e a água e sequestra todo esse carbono, né? Cada hectare aí de restauração ele consegue sequestrar 6 toneladas de carbono ao ano. Então, numa vida longa aí de 30, 40 anos, ele é uma esponja de carbono, né? Então, puxa todo esse carbono da atmosfera, é a maneira mais eficiente hoje que se conhece para tirar o carbono do ar, é o plantio de árvores, né? Então, o nosso maior objetivo é implantar as ações previstas no plano de manejo. Aí nós temos ações relacionadas à educação ambiental, relacionadas à proteção, relacionadas à restauração. Então são diversas ações que nós tentamos com apoio principalmente de parceiros, né? Prefeituras, proprietários rurais vizinhos, né? O próprio conselho gestor da unidade também é bem atuante. A nossa esperança é essa, né? É botar fé na humanidade, porque os grandes problemas são causados pela humanidade e as soluções também, né? Estão na mão está na mão aí da sociedade.